Boa noite, pessoal. Hoje eu preparei para vocês um conteúdo de probabilidade, que era para a gente estar vendo em sala, mas por conta do problema do coronavírus, a gente tem que ver nessa modalidade EAD. Bom, para iniciar o conteúdo, a gente vai ver uma situação, um problema, ok? A situação é a seguinte: Eduarda fez uma fezinha na loteria apostando com o cartão da figura abaixo. Então a gente tem esse cartão e ela sorteou, escolheu, né, os números 2, 21, 25, 43, 44, 48. OK? A pergunta é a seguinte: qual é a chance dos números escolhidos por Eduardo serem os sorteados? Para resolver situações dessa natureza, recorremos ao estudo de probabilidade. Então, o que vem a ser probabilidade? A teoria da probabilidade é o ramo da matemática que pesquisa e desenvolve modelos visando estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. E a gente vem agora ver o que é o conceito de experimento aleatório. É todo experimento que, mesmo repetido várias vezes sob condições semelhantes, apresenta resultados imprevisíveis dentre os resultados possíveis. Exemplo disso é o que? É um lançamento de um dado, porque você não tem como prever o resultado. O lançamento de uma moeda ou até mesmo a loteria de números, como a gente foi visto anteriormente. Então, falando de fenômeno, a gente tem dois tipos de probabilidade: o fenômeno aleatório, que ele é o lançamento de uma moeda, o lançamento de um dado, escolha casual de um caminho, extração de uma carta de um baralho. E o outro tipo de fenômeno é o fenômeno determinístico: furar um balão cheio, encher um balde, calcular a área de um quadrado de lado de 7 cm, escrever uma carta. Bom, como você distinguiria esses dois fenômenos? O evento aleatório ele tem o seu resultado desconhecido. Já o determinista ele tem o resultado conhecido. Então essa é a diferença entre os dois. Problema agora. Esse problema a gente tem que ter a noção do que é o evento e o que é o espaço amostral. Então vamos lá. Lança-se um dado de 6 faces e lê-se o número da face voltada para cima. Qual a chance de se obter o número ímpar? Para isso, a gente tem que ver os resultados possíveis, ou seja, nosso espaço amostral, ok? Então, o espaço amostral é o conjunto que tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o número ímpar que é o nosso evento, que é 1, 3 e 5. Então, a probabilidade disso acontecer é o quê? Número de casos favoráveis sobre o número do espaço amostral, o número de elementos do espaço amostral. O número de casos favoráveis são 3. Esse conjunto aqui tem 3 elementos. Já o número de elementos no espaço amostral é 6. Então você simplifica essa primeira fração por 3, obtém um meio, calcula o valor decimal, e esse valor decimal aqui, se você converter para porcentagem, você vai encontrar uma porcentagem de 50%. Então a chance de você obter um número ímpar ao você lançar um dado é 50%. Então a gente vai a essas definições agora conceituando probabilidade, ok? Seja um evento de um espaço amostral finito S, não vazio, ou seja, tem pelo menos um elemento. A probabilidade de ocorrer o evento A é a razão entre o número de elementos de A e o número de elementos de S, ok? Então, como está visto aqui, probabilidade de A é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então isso é o NA sobre o NS. É uma forma bastante usual em probabilidade. Essa razão aí, acabou de ver, ela foi feita pelo matemático Pierre Laplace. Ok? Aplicações desses conceitos. Primeiro exemplo seria jogando 2 dados simultaneamente. Ou seja, a pessoa vai jogar 2 dados. Ok? No primeiro item ele quer saber o número de resultados possíveis, ou seja, o espaço amostral.
seria isso. Seria todos os resultados que poderiam ocorrer nesses lançamentos. Ok? Segundo, que é o item B, qual a probabilidade de sair números maiores do que 4? O que é isso? É no primeiro dado sair um número maior do que 4 e no segundo dado também ocorrer a mesma coisa, sair um número maior do que 4. Como você percebe, a gente só tem essa situação aqui, ó. 5 e 5, 5 e 6, 6 e 5 e o 6 e 6. Então a gente tem 4 casos favoráveis no meio de 36. Então a probabilidade disso acontecer é o quê? 4 no meio de 36. Ok? Que você pode simplificar isso aqui por 4 e você vai obter um nono. Aí fica a seu critério você calcular o valor na porcentagem ou não. Outro exemplo seria esse. Quantas refeições diferentes podemos escolher tendo cada uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? Então, a entrada seria composta por uma sopa ou um camarão, certo? O prato principal seria arroz com camarão, bife acebolado ou lasanha. E a sobremesa seria frutas ou então pudim. E a gente poderia fazer isso aqui por meio de diagramas, ok? Entrada, prato, sobremesa e a refeição, que será composta por os elementos que você escolher aqui. Então vamos acelerar aqui esse processo. Depois a gente volta para listar. Então esse aqui é o evento todo, ok? Que a gente tem 12 refeições diferentes. Se eu contar aqui, ó, 12 refeições. Como a gente já viu lá da parte de análise combinatória, você poderia concluir esse raciocínio utilizando o princípio fundamental da contagem, né? São 3 decisões a ser tomada. Então, para a primeira decisão você tem 2 possibilidades, para a segunda você tem 3, para a terceira você tem 2. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, ok? Outro exemplo seria esse. Escolhida a refeição ao acaso, qual a probabilidade de comer arroz ou fruta? Então a gente vai voltar a esse diagrama de árvore da questão anterior, do exemplo anterior, e vai olhar aqui, ó, comer arroz ou fruta. A gente tem 3 situações. Ou ele pode comer só arroz, ou comer arroz e fruta, ou comer só fruta. Certo? Então a gente tem esses seguintes casos aqui. Tem esse, come arroz e fruta. Esse, ele come só arroz, já como pudim, não fruta. Esse como fruta. Esse aqui também. Esse e esse. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem quantos casos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A gente tem 8 casos no meio de 12. Então a probabilidade disso acontecer é 8 no meio de 12. Você pode simplificar por 4. 8 para 4, 2. 12 para 4, 3. Então a probabilidade disso acontecer é 2 terços. Certo? Outra questão aproveitando aqui seria essa. Qual a probabilidade dele não comer lombo nem pudim? Então a gente pode ver, são esses casos aqui, ó. Esse. Eu recomendo você parar o vídeo e tentar analisar esses casos, ok? Então, como seria a probabilidade aqui? A gente tem 4 casos favoráveis no meio de 12. Então, a probabilidade é o número de casos favoráveis, que é 4, sobre o espaço amostral, o número de elementos do espaço amostral, que é 12. Simplificando isso por 4, a gente tem 1 terço. Dos 2 casos aqui, se você quiser, você pode calcular o valor decimal e converter para porcentagem. Não tem problema. Agora chega uma parte interessante, que é os exercícios que eu elaborei para vocês. Então, tem o exercício 1. Aí você pode pausar o vídeo, copiar essa questão no caderno, certo? E depois eu vou receber. Então, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4 e questão 5. Boa sorte aí. Até mais, pessoal.